dia estava morrendo quando cheguei ao salão principal da Alcateia do Norte. O cheiro de pinho e terra molhada se misturava ao aroma de carnes, sendo preparadas para a celebração daquela noite. Meus passos hesitantes mal faziam barulho contra o assoalho de madeira antiga. Senti o peso dos olhares sobre mim. Alguns curiosos, outros desdenhosos. Era sempre assim quando uma ômega entrava em espaços destinados aos dominantes. Ela não deveria estar aqui. Ouvi alguém sussurrar. Ajeitei meu cabelo loiro atrás da orelha, tentando parecer menor do que já era. Eu não queria estar ali. Não naquela noite. Não durante a lua de escolha, quando os alfas de alcateias vizinhas se reuniam para formar alianças e, ocasionalmente, selecionar companheiras. Mas como curandeira, mesmo sendo a mais jovem e inexperiente, minha presença era obrigatória. Caso alguém se ferisse durante os rituais de demonstração de força, eu deveria estar preparada. Apertei o pequeno saquinho de ervas que carregava no bolso do vestido simples. Era um amuleto que minha avó havia me dado antes de falecer. Para te proteger quando eu não puder mais estar ao seu lado, ela dissera. Aquelas ervas tinham o poder de acalmar até o mais violento dos lobos, segundo os ensinamentos antigos. O pacote de ervas era meu único conforto naquele lugar, onde minha posição era tão frágil quanto a chama de uma vela em tempestade. Helena, a voz do Beta Daniel me sobressaltou. Você vai ficar ali na entrada a noite toda? Os alfas já estão chegando e você precisa preparar a sala de cura. Assenti rapidamente, tentando não mostrar como seu tom áspero me afetava. Daniel nunca fora gentil comigo desde que assumi o lugar de minha avó, 3 anos atrás. Para ele, uma ômega jamais deveria ocupar uma posição de qualquer importância, mesmo que fosse apenas misturar ervas e fazer curativos. Sim, Beta Daniel, perdão. E mantenha a cabeça baixa esta noite. Temos visitantes importantes. O Alfa Mateus da Alcateia do Leste veio com sua comitiva. Ele perdeu a companheira há 2 anos e há rumores de que busca uma nova. Senti um arrepio descer pela minha espinha. A Alcateia do Leste era conhecida por sua brutalidade. As histórias que chegavam até nós falavam de punições severas e de uma hierarquia inflexível. Eu nunca havia visto o Alfa Mateus, mas seu nome já era suficiente para me fazer querer desaparecer nas sombras. Segui pelo corredor lateral que levava à pequena sala onde guardávamos os suprimentos medicinais. O cheiro de sálvia e camomila era reconfortante. Me lembrava da cabana onde cresci com minha avó, longe do centro da Alcateia. Ali, entre os frascos de tinturas e pilhas de bandagens, me sentia protegida. Era o único lugar onde ser uma ômega não parecia uma sentença. Enquanto organizava os suprimentos, o barulho da festa crescia. Risadas altas, conversas acaloradas, o som de copos batendo em brindes. E então, um silêncio repentino. Ele só podia significar uma coisa. A chegada de um alfa poderoso. Minha curiosidade venceu a prudência. Deixei a sala de cura e me aproximei de uma das janelas laterais do salão principal. Foi quando o vi pela primeira vez. Alfa Mateus era diferente de todos os homens que eu já havia visto em nossa alcateia. Alto, com ombros largos que pareciam preencher o espaço ao seu redor, e olhos que lembravam tempestades de verão, cinzentos e implacáveis. Seu rosto anguloso carregava uma cicatriz que descia do canto direito do olho, até quase tocar o lábio superior. Não diminuía sua beleza. Ao contrário, parecia enfatizar o perigo que ele representava. Ele caminhou pelo salão como se fosse seu proprietário, cumprimentando nosso Alfa Gabriel com uma inclinação de cabeça que mais parecia um gesto de condescendência do que respeito. A comitiva que o seguia mantinha expressões neutras, olhares vigilantes que analisavam cada canto do local. Foi quando seu olhar encontrou o meu. Congelei. Uma ômega jamais deveria encarar um alfa, muito menos um visitante. Baixei os olhos imediatamente, mas era tarde demais. Senti o peso de seu olhar como se fosse algo físico. E quando ousei erguer o rosto novamente, vi algo em sua expressão que não compreendi. Interesse? Desprezo? Não tive tempo de decifrar. O que você está fazendo aqui? A voz de Sara, a filha do Alfa Gabriel, me assustou. Você deveria estar na sala de cura. Papai não vai gostar de ver uma ômega bisbilhotando. Sara era bonita de uma maneira cruel, com cabelos negros e olhos verdes afiados como lâminas. Ela estava belíssima naquela noite.
usando um vestido vermelho que destacava sua posição como uma potencial escolha para qualquer alfa que buscasse uma companheira. Ela era tudo o que eu não era: forte, dominante, desejável. Estava apenas verificando se havia feridos, já que ouvi um silêncio repentino. Menti, odiando como minha voz saía fraca. Sei. Ela sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Você deveria se lembrar do seu lugar, Helena. Especialmente hoje. Concordei e dei as costas, fugindo para a segurança da sala de cura. Meu coração batia acelerado, não pela bronca de Sarah, mas pela lembrança do olhar do Alfa Mateus. Havia algo nele que despertava em mim sensações contraditórias. Medo, sim, mas também uma curiosidade que eu sabia ser perigosa. 3 horas se passaram. Ninguém precisou de cuidados médicos, apesar dos duelos rituais que ocorreram no pátio externo. Eu ouvia os rugidos e uivos da celebração, mantendo-me ocupada com a organização das ervas. Foi quando a porta da sala de cura se abriu de repente. Helena. Era Lara, uma das poucas betas que me tratava com alguma gentileza. Seu rosto estava pálido. O Alfa Gabriel está chamando todas as mulheres não comprometidas para o salão, inclusive você. Senti meu sangue gelar. Eu? Mas sou apenas a curandeira, uma ômega. Lara deu de ombros. Ordens dele. O Alfa Mateus quer conhecer todas as mulheres da alcateia. Minhas mãos começaram a tremer. Em todos os meus 22 anos, jamais fui convocada para uma apresentação formal. Ômegas como eu eram praticamente invisíveis, destinadas a tarefas periféricas, nunca consideradas como potenciais companheiras, especialmente para um alfa. Vamos, Lara insistiu. Não podemos deixá-lo esperando. Caminhei ao lado dela pelo corredor, sentindo como se estivesse indo para minha própria execução. O salão estava cheio, e no centro, sentados em cadeiras elevadas, estavam nosso Alfa Gabriel e o visitante, Mateus. Formei uma fila com outras 12 mulheres, todas visivelmente nervosas, mas de uma maneira diferente da minha. Para elas, era uma oportunidade. Para mim, era um tormento. Uma a uma, fomos chamadas para nos apresentar. Quando meu nome foi pronunciado, senti as pernas fraquejarem. Avancei com passos incertos, mantendo os olhos fixos no chão. Esta é Helena, nossa curandeira, apresentou Alfa Gabriel, e pude sentir o leve tom de desculpas em sua voz, como se estivesse constrangido por incluir uma ômega na apresentação. Olhe para mim. A voz de Mateus era profunda, com um timbre que parecia vibrar dentro do meu peito. Ergui lentamente o olhar, encontrando primeiro seu queixo forte, depois a cicatriz que marcava seu rosto, e finalmente, seus olhos. O cinza tempestuoso deles me engoliu inteira. Uma curandeira, ele repetiu, como se estivesse provando o sabor das palavras. E com cabelo da cor do sol de verão. Interessante. Não soube o que responder. Ninguém havia me dito que deveríamos falar. As outras mulheres tinham se limitado a fazer uma reverência e se afastar. Obrigada, senhor, murmurei, sentindo o rosto queimar. Um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. Qual sua idade, Helena? 22 anos, senhor. E você é uma ômega? A pergunta era desnecessária. Qualquer lobo conseguia sentir o status de outro pelo cheiro. Ele estava me testando, vendo se eu mentiria ou me envergonharia da minha natureza. Sim, senhor. Sou uma ômega. O salão ficou em silêncio absoluto. Ninguém esperava que ele se detivesse em conversar com a curandeira ômega quando havia tantas betas e até mesmo uma filha de alfa à disposição. Uma ômega curandeira, ele pareceu meditar sobre isso. Uma combinação rara. Foi treinada por quem? Por minha avó, senhor. Ela foi a curandeira da alcateia por 50 anos antes de mim. Mateus assentiu, um brilho de interesse genuíno em seus olhos. Então, para meu alívio, fez um gesto dispensando-me. Voltei para meu lugar na fila, sentindo os olhares curiosos e invejosos sobre mim. Principalmente o de Sarah, que parecia querer me despedaçar ali mesmo. A cerimônia continuou, mas eu mal conseguia prestar atenção,
Algo naquele breve encontro havia me perturbado profundamente. O modo como ele me olhou, como se pudesse ver além da fragilidade que todos os outros enxergavam, como se estivesse procurando algo específico em mim. Quando finalmente fomos dispensadas, corri de volta para a sala de cura, precisando desesperadamente da segurança daquele espaço. Lá dentro, deixei escapar a respiração que nem percebi estar segurando e segurei o saquinho de ervas da minha avó como se fosse um talismã. Não seja tola, sussurrei para mim mesma. Ele apenas estava sendo educado. Um alfa como ele jamais se interessaria por uma ômega. Mas enquanto reorganizava as ervas pela terceira vez, sentindo o cheiro reconfortante da sálvia e da camomila, não conseguia afastar a sensação de que algo havia mudado. Como se aquele breve encontro tivesse alterado o curso do rio da minha vida, levando-me para águas desconhecidas e potencialmente perigosas. E o mais assustador, uma parte de mim, uma parte que eu mal reconhecia, estava curiosa para descobrir para onde aquela correnteza me levaria. A festa continuou noite adentro, mas eu permaneci na segurança da minha sala de cura, organizando frascos que já estavam perfeitamente alinhados. Qualquer tarefa servia como distração para aqueles olhos cinzentos que não saíam da minha mente. Quase meia-noite, quando o luar penetrava pelas frestas da janela de madeira, a porta se abriu. Não precisei me virar para saber quem era. Seu cheiro chegou antes dele, uma mistura de floresta após a chuva, almíscar e algo selvagem que fez meus joelhos fraquejarem. Curandeira. Sua voz preencheu o pequeno espaço como se fosse grande demais para estar contido ali. Virei-me lentamente, mantendo os olhos baixos como mandava o protocolo. Alfa Mateus, posso ajudá-lo com algo? Ele não respondeu imediatamente. Caminhou pelo cômodo, examinando os potes de ervas, os amuletos pendurados nas paredes, os livros antigos sobre cura que herdei da minha avó. Seus dedos, marcados por cicatrizes de inúmeras batalhas, tocaram um frasco de tintura de calêndula. Uma dor de cabeça, disse finalmente. Nada suporto menos do que as conversas vazias de alianças políticas. Assenti, tentando esconder minha surpresa. Um alfa como ele poderia simplesmente ordenar que qualquer um trouxesse um remédio até seus aposentos. Vir pessoalmente à sala de cura, especialmente para falar com uma ômega, era incomum. Tenho algo que pode ajudar. Minhas mãos tremiam levemente enquanto preparava uma infusão de ervas. Senti seu olhar acompanhando cada movimento, como um predador estudando sua presa. O silêncio entre nós era denso, carregado de algo que eu não conseguia nomear. Você tem medo de mim? Ele constatou. Não era uma pergunta. Parei por um instante, considerando mentir. Mas algo me dizia que ele saberia. Tenho medo do que o senhor representa. Respondi com uma honestidade que me surpreendeu. Um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. E o que eu represento, Helena? Meu nome em sua boca soou diferente, mais importante do que jamais havia sido. Poder, respondi, entregando-lhe a infusão pronta. O tipo de poder que pode esmagar alguém como eu sem nem perceber. Seus olhos se estreitaram levemente, e por um momento pensei ter ido longe demais. Mas então ele pegou o pequeno cálice de minhas mãos, seus dedos roçando os meus por um segundo que pareceu se estender infinitamente. Você é mais observadora do que aparenta, ele comentou, antes de beber a infusão em um único gole. E tem mãos talentosas para a cura. Aprendi com minha avó. Ela dizia que nosso dever é curar, não julgar quem precisa de cura. Uma mulher sábia. Ele me estudou por um momento. Por que uma curandeira tão habilidosa permanece solteira? Certamente deve haver lobos interessados em uma companheira com seus talentos. Senti meu rosto esquentar. Era uma pergunta íntima demais, inapropriada entre um alfa visitante e uma ômega de outra alcateia. Minha posição, minha natureza. Hesitei. Ômegas raramente são escolhidas como companheiras, senhor. Especialmente aquelas que têm responsabilidades na alcateia. Na minha alcateia, valorizamos o talento acima da hierarquia, ele disse, devolvendo o cálice vazio.
Sua dor de cabeça melhorará logo, Alfa? Perguntei, tentando desviar o assunto. Já está melhor. Você tem um dom. Antes que eu pudesse agradecer, a porta se abriu novamente. Sara entrou, seus olhos verdes imediatamente registrando a proximidade entre mim e o Alfa visitante. Uma expressão de choque, seguida rapidamente por uma fúria mal disfarçada, tomou conta de seu rosto. Alfa Mateus, meu pai está procurando pelo senhor, ela disse, ignorando completamente minha presença. O brinde final está prestes a começar. Mateus não pareceu incomodado com a interrupção, assentiu brevemente para Sara, e então voltou seus olhos para mim. Obrigado pela cura, Helena. Nos veremos novamente. Não era uma pergunta, nem um pedido. Era uma certeza pronunciada com a autoridade de quem estava acostumado a ter suas palavras transformadas em realidade. Depois que ele saiu, Sara fechou a porta e se virou para mim, seu belo rosto contorcido em uma máscara de raiva. O que você pensa que está fazendo? Acha que um alfa como ele olharia 2 vezes para uma ômega patética como você? Mantive o rosto impassível, embora cada palavra fosse uma pequena punhalada. Ele veio procurar um remédio para a dor de cabeça. Apenas cumpri meu dever como curandeira. Não se engane. Ela se aproximou, sua presença dominante me fazendo recuar instintivamente. Amanhã ele escolherá uma companheira. Todos sabem que será alguém à altura dele. Uma alfa ou uma beta forte. Não uma fraca que mal consegue olhar nos olhos de alguém sem tremer. Não respondi. Não havia resposta que pudesse dar que não piorasse a situação. Sara sempre me desprezou, desde que éramos crianças. Quando perdi meus pais em um ataque de caçadores humanos, ela foi a primeira a dizer que ômegas fracos não deveriam ser protegidos pela alcateia. Fique longe dele. Ela sibilou antes de sair, batendo a porta com força suficiente para fazer os frascos nas prateleiras tremerem. Deixei escapar a respiração que nem percebi estar segurando. Ela estava certa. É claro, era loucura pensar que alguém como Alfa Mateus teria qualquer interesse em mim além da curiosidade momentânea. Amanhã, durante a cerimônia final da lua de escolha, ele provavelmente anunciaria sua intenção de formar uma aliança com nossa alcateia, através de um acasalamento com Sara, ou alguma outra loba forte, e eu voltaria à minha existência pacífica e invisível, entre ervas e poções de cura. O dia seguinte amanheceu com uma névoa fina, cobrindo as montanhas que cercavam nosso território. Acordei antes do sol, como sempre fazia, para colher ervas frescas no pequeno jardim atrás da cabana de cura. O orvalho molhava meus pés descalços, enquanto cortava delicadamente folhas de salva e raízes de valeriana. Foi quando senti sua presença novamente. Você acorda cedo. A voz de Mateus veio das sombras entre as árvores que cercavam o jardim. Quase deixei cair minha cesta de ervas. Ele estava sozinho, sem sua comitiva habitual, vestido de maneira simples como se tivesse saído para uma corrida matinal. Mas mesmo em trajes comuns, sua presença era avassaladora. Amanhã é o melhor momento para colher ervas, senhor, respondi, tentando manter a voz firme. O orvalho ainda não secou e elas mantêm mais de sua essência. Ele se aproximou, observando as plantas ao meu redor. Minha mãe também era uma curandeira, disse, sua voz suavizando-se ao mencionar a família. Ela me ensinou a respeitar o conhecimento das ervas. Dizia que um bom líder deve conhecer tanto a arte da guerra quanto a arte da cura. Aquela informação me surpreendeu. Nada nos rumores sobre o temido Alfa do Leste mencionava uma ligação com a cura. Sua mãe parece ter sido uma mulher sábia, comentei, ousando olhar diretamente em seus olhos pela primeira vez sem ser ordenada. Ela era, ele confirmou, e havia uma sombra de dor antiga em sua expressão. Foi ela quem me ensinou que, às vezes, a maior força vem dos lugares mais inesperados. Algo naquela conversa matinal, cercados pelo perfume das ervas e protegidos pela névoa, parecia diferente. Como se por alguns momentos não fôssemos Alfa e Ômega, mas apenas 2 pessoas compartilhando memórias. O que você está colhendo? Ele perguntou, apontando para minha cesta. Ervas para preparativos da cerimônia de hoje, expliquei. Algumas para acalmar nervos, outras para dar força e clareza mental. E qual delas você usará? A pergunta me pegou desprevenida. Eu?
Certamente estará presente na cerimônia, não? Balancei a cabeça. Minha presença não é necessária. Estarei aqui, preparando suprimentos caso alguém se machuque durante as demonstrações de força. Ele franziu o senho, parecendo genuinamente confuso. Na minha alcateia, todos participam de cerimônias importantes, especialmente aqueles com habilidades valiosas como as suas. Não soube o que responder. As tradições de nossa alcateia sempre mantiveram ômegas à margem de eventos importantes, a menos que nossa função específica fosse necessária. Você estará lá, ele disse finalmente, e novamente não era um pedido. Quero que você prepare uma poção especial para a cerimônia, uma que simbolize união e força. Sim, Alfa. Se esse é seu desejo. Um sorriso breve iluminou seu rosto, suavizando momentaneamente as linhas duras de sua expressão habitual. Não é um desejo, Helena. É uma necessidade. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, ouvimos vozes se aproximando, membros de sua comitiva, provavelmente procurando por seu líder ausente. Até mais tarde, ele disse. E então, em um movimento tão rápido que mal registrei, seus dedos tocaram meu rosto, um toque suave, que durou apenas 1 segundo. Use sálvia e lavanda na poção. Era o que minha mãe usava para cerimônias importantes. E então ele se foi, desaparecendo entre as árvores como uma sombra ao amanhecer. Fiquei ali, minha mão tocando o local onde seus dedos haviam estado, meu coração batendo tão forte que pensei que poderia escapar do peito. O que estava acontecendo? Por que um alfa como ele demonstrava tal interesse em uma ômega insignificante? E mais importante, por que a ideia de vê-lo novamente fazia meu sangue correr mais rápido nas veias? A tarde trouxe consigo uma agitação incomum na alcateia. Todos se preparavam para a cerimônia final da lua de escolha, quando alianças seriam seladas e, possivelmente, um acasalamento seria anunciado. Os rumores sobre a escolha de Alfa Mateus corriam soltos, com a maioria apostando em Sara como a candidata óbvia. Contra meu melhor julgamento, segui suas instruções. Preparei uma poção especial com sálvia, lavanda e outras ervas cuidadosamente selecionadas, colocando-a em um pequeno frasco de cristal que havia pertencido à minha avó. Vesti meu único vestido bom, um azul simples que minha avó havia costurado para mim antes de morrer, dizendo que combinava com meus olhos. Quando cheguei ao grande círculo cerimonial no centro da aldeia, senti imediatamente que algo estava diferente. O ar parecia carregado não apenas com a excitação habitual, mas com uma tensão palpável. Os membros da alcateia do leste estavam posicionados de um lado, nossa alcateia do outro, com os líderes no centro. Mateus estava imponente, vestido com trajes cerimoniais que acentuavam sua estatura e poder. Nosso alfa Gabriel parecia quase diminuto ao seu lado, apesar de ser um homem respeitado e temido por direito próprio. Encontrei um lugar discreto entre as últimas fileiras, tentando passar despercebida. Mas assim que me posicionei, senti seu olhar encontrando o meu através da multidão, como se soubesse exatamente onde eu estaria. Um leve aceno de cabeça, quase imperceptível para qualquer um que não estivesse observando atentamente. A cerimônia começou com os rituais tradicionais. Agradecimentos à lua, demonstrações de força entre os guerreiros de ambas as alcateias, troca de presentes simbólicos. E então chegou o momento que todos aguardavam, o anúncio das alianças. Alfa Gabriel deu um passo à frente. Hoje, sob a bênção da lua de escolha, estamos honrados em fortalecer os laços entre nossas alcateias. Sua voz ressoou pelo círculo. Alfa Mateus do Leste manifestou seu desejo de formar uma aliança duradoura conosco, através do mais sagrado dos laços. Um murmúrio de excitação percorreu a multidão. Vi Sara, de pé próxima ao pai, com um sorriso confiante no rosto. E agora, passo a palavra ao Alfa Mateus para que ele mesmo anuncie sua intenção. Mateus deu um passo à frente, sua presença imediatamente silenciando todos os sussurros. Seus olhos cinzentos percorreram a multidão lentamente, até finalmente pousarem sobre mim. A lua de escolha. Ele começou, sua voz profunda carregando a autoridade natural. É sagrada para nosso povo desde os tempos antigos.
É quando os espíritos de nossos ancestrais guiam nossos corações para fazer a escolha certa. Não apenas politicamente, mas seguindo o chamado do destino. Mais murmúrios. Este não era o discurso político esperado. Mateus continuou. Vinha a Alcateia do Norte buscando uma aliança, sim, mas também buscando algo mais raro e precioso. Algo que minha mãe, antes de falecer, previu que eu encontraria durante esta lua. Senti minha respiração falhar. Havia uma intensidade em seu olhar que me prendia no lugar, incapaz de desviar os olhos. A tradição diz que devemos escolher força para gerar força, mas a verdadeira sabedoria nos ensina que devemos escolher aquilo que nos completa, que preenche os espaços vazios em nossas almas. Ele deu mais um passo à frente e então, para choque de todos, estendeu a mão em minha direção. Helena, curandeira da Alcateia do Norte, venha até mim. O silêncio que seguiu foi absoluto. Senti como se todos os olhares do mundo tivessem se voltado para mim. Minhas pernas pareciam feitas de chumbo, mas de alguma forma consegui me mover. Cada passo em direção a ele parecia me levar para mais longe da vida que conhecia e mais perto de algo desconhecido e assustador. Quando finalmente parei diante dele, notei o rosto chocado de Sara, a expressão confusa de Alfa Gabriel e os olhares atônitos de ambas as alcateias. Uma ômega sendo chamada publicamente por um alfa durante uma cerimônia oficial era inédito. Você trouxe a poção que pedi? Ele perguntou, sua voz mais suave agora. Assenti, entregando-lhe o pequeno frasco de cristal com mãos trêmulas. Ele o ergueu para que todos pudessem ver, a luz do entardecer fazendo o líquido âmbar brilhar como ouro líquido. Esta poção, ele anunciou, representa o que busco: cura, sabedoria. A força que vem não de músculos ou garras, mas do coração e da mente. E então, para meu completo espanto, ele se virou para mim e disse as palavras que mudariam minha vida para sempre. Helena da Alcateia do Norte. Eu a escolho como minha companheira. Você aceita minha escolha? O mundo ao meu redor pareceu congelar. As palavras de Mateus ecoavam em meus ouvidos como se estivessem sendo ditas em uma caverna vazia, reverberando infinitamente. Eu, uma ômega, sendo escolhida publicamente pelo alfa mais poderoso da região? Era impossível. Isso é um ultraje. A voz de Sara cortou o silêncio chocado. Pai, você não pode permitir isso. Ela é uma ômega. Nem sequer possui sangue nobre. Alfa Gabriel parecia tão atordoado quanto todos os outros. Seu rosto uma máscara de confusão e desconforto. Alfa Mateus, talvez devêssemos discutir isso em privado. Temos outras candidatas mais adequadas. Os olhos de Mateus não deixaram os meus nem por um segundo. O cinza tempestuoso deles agora parecia mais profundo, mais intenso, como o céu antes de uma grande tormenta. Minha escolha está feita, ele disse. Sua voz calma, mas carregada de uma autoridade que fez o próprio ar parecer mais pesado. E aguardo a resposta de Helena. Senti o peso das tradições e expectativas sobre meus ombros. Uma recusa pública a um alfa durante a lua de escolha seria considerada uma ofensa gravíssima, potencialmente desencadeando conflitos entre as alcateias. Mas aceitar. Aceitar significaria deixar tudo para trás. Minha pequena cabana de cura, meu jardim de ervas, as memórias da minha avó para viver entre estranhos, sob o domínio de um homem que mal conhecia. Minha voz saiu trêmula, engoli em seco, buscando forças nas profundezas do meu ser. Peço permissão para falar com o Alfa Mateus em particular, antes de dar minha resposta. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão. Ninguém esperava que uma ômega tivesse a ousadia de fazer tal pedido. Vi o choque no rosto de alguns, a indignação no de outros. Mas o que mais me surpreendeu foi o sorriso que se formou lentamente nos lábios de Mateus. Não era um sorriso de diversão ou condescendência, mas de admiração. Concedido, ele respondeu simplesmente, e fez um gesto para que eu o seguisse para fora do círculo cerimonial. Caminhamos sob os olhares perplexos de todos, até uma pequena clareira próxima, ainda visível para a multidão, mas longe o suficiente para não sermos ouvidos. As sombras do entardecer se alongavam pelo chão, e o perfume das flores silvestres enchia o ar. Você me surpreende, Helena.
ele disse assim que paramos. Poucos teriam a coragem de pedir um momento privado com um alfa durante uma cerimônia formal. Reuni toda a coragem que possuía para erguer meu olhar e enfrentá-lo diretamente. Por que eu? Entre todas as mulheres disponíveis, por que escolher uma ômega que mal conhece? Ele me estudou por um momento, como se estivesse decidindo quanto revelar. Você se lembra quando mencionei que minha mãe havia previsto algo antes de sua morte? Assenti silenciosamente. Ela era uma vidente, além de curandeira. Ele continuou, sua voz suavizando ao falar da mãe. Em seus últimos dias, ela me disse: seu par não será quem você espera, filho. Ela terá cabelos da cor do sol e mãos que curam. Seu poder estará não em sua força física, mas na gentileza que você há tanto tempo esqueceu. Senti um arrepio percorrer minha espinha. E você acredita que sou eu? Soube no momento em que nossos olhares se cruzaram ontem. Ele respondeu sem hesitação. E tive certeza quando você não se curvou à minha presença na sala de cura. Você tem medo, sim, mas não permite que o medo a paralise. Não conhece nada sobre mim, argumentei, mesmo sentindo algo estranho se agitar dentro do meu peito. Como pode ter certeza de que sou a pessoa certa? Sua alcateia aceitaria uma ômega como companheira de seu alfa? Um sorriso triste tocou seus lábios. Minha alcateia segue minhas ordens, não o contrário. Quanto a conhecê-la, ele deu um passo em minha direção, diminuindo o espaço entre nós. Sei que você perdeu seus pais jovem. Sei que sua avó a criou e ensinou a arte da cura. Sei que, apesar de ser tratada como inferior, você nunca deixou de ajudar mesmo aqueles que a desprezam. Pisquei, surpresa. Como sabe tudo isso? Fiz minhas pesquisas antes de vir. Questionei, observei. Um bom líder conhece não apenas seus aliados, mas também suas futuras alianças profundamente. Havia algo em sua voz, uma sinceridade crua que fazia difícil não acreditar nele. Ainda assim, o medo persistia. Sua alcateia tem uma reputação, disse baixinho. Dizem que são brutais, que castigam severamente qualquer sinal de fraqueza. Sua expressão escureceu momentaneamente. Reputações frequentemente são exageradas. Sim, somos rigorosos. Temos que ser. Nosso território faz fronteira com terras de caçadores humanos que não hesitariam em nos exterminar. Mas não confunda disciplina com crueldade. Ficamos em silêncio por alguns instantes. O som distante da multidão aguardando nossa volta, chegando até nós como um lembrete da decisão que eu precisava tomar. Se eu aceitar, falei finalmente, qual seria meu lugar na sua alcateia? Continuaria como curandeira? Seria minha companheira, ele respondeu como se fosse óbvio. Com todos os direitos e responsabilidades que isso implica, incluindo ser a curandeira principal, se assim desejar. Sua sabedoria seria valorizada, não menosprezada. Senti algo quente se expandir dentro do meu peito. A ideia de ser verdadeiramente valorizada, de poder praticar minha arte sem o constante desprezo, era quase dolorosa em sua sedução. E se não for como sua mãe previu? E se eu não for o que você espera? Mateus me surpreendeu então, tocando meu rosto com uma delicadeza que parecia impossível para mãos tão acostumadas à batalha. Então descobriremos juntos. Não estou pedindo uma promessa de perfeição, Helena. Estou oferecendo uma chance. Respirei fundo, sentindo o cheiro de pinho e terra que emanava dele, misturado ao aroma das flores silvestres ao nosso redor. Era uma escolha que mudaria tudo. E ainda assim, algo dentro de mim parecia ter estado esperando por esse momento durante toda a minha vida. Sim, disse finalmente, minha voz mais firme do que jamais havia sido. Aceito sua escolha, Alfa Mateus. Um sorriso genuíno iluminou seu rosto, transformando-o completamente. Por um breve instante, vislumbrei o homem por trás do Alfa poderoso, mais jovem, mais vulnerável, mais humano. Então vamos selar nossa união, ele disse, estendendo a mão para mim. Voltamos juntos para o círculo cerimonial, onde a tensão era palpável. Vi o ódio nos olhos de Sara, a preocupação no rosto de Lara, o choque ainda evidente em praticamente todos os presentes. Helena aceitou minha escolha, Mateus anunciou, sua voz ecoando pelo espaço aberto. Sob a luz da lua de escolha,
Declaramos nossa intenção de união. Alfa Gabriel parecia estar lutando internamente. Por um lado, a aliança com a Alcateia do Leste era valiosa demais para ser rejeitada. Por outro, entregar uma Ômega como representante de sua Alcateia parecia quase uma humilhação. Se esta é sua escolha, Alfa Mateus, nós a respeitamos. Ele disse finalmente, embora sua voz traísse seu desconforto. Que a união traga força para ambas as alcateias. A cerimônia prosseguiu com o ritual tradicional de união preliminar. Não era o acasalamento completo, que ocorreria em privado, mas um compromisso público. Mateus abriu o pequeno frasco de cristal que eu havia preparado, bebeu metade da poção e me ofereceu o restante. Quando nossos lábios tocaram o mesmo cristal, selando simbolicamente nossa promessa, senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo inteiro. Nos olhos dele, vi algo que nunca esperaria encontrar. Não apenas desejo ou satisfação pela conquista, mas uma vulnerabilidade quase palpável, como se, de alguma forma, ele precisasse de mim tanto quanto eu poderia vir a precisar dele. Ao final da cerimônia, enquanto todos se preparavam para o banquete que seguiria, Mateus anunciou: partiremos ao amanhecer. Helena terá esta noite para se despedir e reunir seus pertences. A realidade da situação finalmente me atingiu com toda a força. Amanhã, deixaria para trás tudo o que conhecia. Seguiria para terras estranhas, com um homem que ainda era praticamente um estranho, para se tornar companheira de um alfa, cuja reputação fazia lobos fortes tremerem. A noite passou em um borrão de preparativos. Enquanto a maioria da alcateia celebrava esta aliança selada com bebida e comida, eu empacotava meus poucos pertences. Livros de cura herdados da minha avó, amostras de ervas raras, algumas roupas simples e o saquinho de ervas que servia como meu amuleto de proteção. Lara veio me visitar enquanto eu terminava de organizar tudo. Você tem certeza disso? Ela perguntou, a preocupação evidente em seu rosto. Ainda pode mudar de ideia. Ninguém a culparia por ter medo. Parei o que estava fazendo e olhei para ela. Tenho medo, Lara. Seria louca se não tivesse. Mas também sinto que esta pode ser minha única chance de ser algo além de uma ômega desprezada, de usar meus dons onde são valorizados. Lara me abraçou então, um gesto raro de afeto que quase me fez chorar. Apenas prometa que enviará notícias. E que se as coisas ficarem difíceis, você encontrará um jeito de nos avisar. Assenti, engolindo o nó que se formava em minha garganta. Prometo. Depois que ela saiu, continuei meus preparativos em silêncio. Cada objeto que guardava trazendo consigo memórias da vida que estava prestes a deixar para trás. A pequena mesa onde minha avó me ensinou a misturar as primeiras poções. A cadeira de balanço onde ela contava histórias sobre os tempos antigos. O cheiro familiar de ervas secas penduradas nas vigas do teto. Foi quando ouvi um som na porta. Não uma batida, mas um arranhar leve, quase hesitante. Ao abri-la, encontrei Sara, seus olhos verdes brilhando perigosamente na escuridão. Você acha que venceu, não é? Ela sibilou, entrando sem ser convidada, que conseguiu enganar a todos com seu teatrinho de ômega indefesa. Recuei um passo, surpresa com a invasão. Não sei do que está falando, Sara. Não planejei nada disso. Ela riu, um som frio e cortante. Oh, por favor. Todas vimos como você o seduziu. Provavelmente usou alguma poção, algum truque de curandeira para fazê-lo escolher você. Isso é ridículo, respondi, tentando manter a calma apesar do medo que crescia dentro de mim. Por que Mateus escolheria uma ômega quando poderia ter qualquer beta ou alfa? É exatamente o que todos estão se perguntando. Ela avançou mais um passo, fazendo-me recuar até que minhas costas tocassem a parede. E sabe o que concluíram? Que você deve ser excepcionalmente boa em certas artes. Artes que não têm nada a ver com cura. Senti meu rosto queimar com a insinuação. Você está sendo cruel sem motivo, Sara. Nunca fiz nada para prejudicá-la. Sua mera existência é uma ofensa. Ela rosnou, aproximando seu rosto do meu. Uma ômega fraca que nem deveria ter sobrevivido quando seus pais morreram. E agora, de alguma forma, você conseguiu o que era meu por direito.
Algo dentro de mim se quebrou então. Toda a vida sendo tratada como inferior, como dispensável. Toda a vida ouvindo que minha natureza ômega era uma fraqueza, uma falha, não era seu por direito, disse, minha voz baixa, mas firme. Mateus fez sua escolha. Se quer culpar alguém, culpe a ele. Seus olhos se arregalaram com minha ousadia. Por um momento pensei que ela fosse me atacar fisicamente. Em vez disso, um sorriso cruel se formou em seus lábios. Você realmente acredita que ele a escolheu por quem você é? Oh, pequena tola, ele a escolheu porque você é útil. Uma curandeira para sua alcateia, um corpo quente para sua cama. Nada mais. As palavras atingiram algo profundo dentro de mim, alimentando dúvidas que eu já carregava. E se ela estivesse certa? E se tudo não passasse de uma estratégia política elaborada? Você não o conhece, respondi, mais para convencer a mim mesma do que a ela. E você conhece? Depois de 2 dias? Ela balançou a cabeça, seu desprezo quase palpável. Aproveite enquanto dura, ômega. Quando ele se cansar de você, e ele vai se cansar, não haverá lugar para onde voltar. Com essas palavras, ela saiu, deixando apenas o eco de sua ameaça pairando no ar. Fiquei ali, tremendo, as dúvidas agora cravadas como espinhos em minha mente. O que eu sabia realmente sobre Mateus, além de sua reputação e das poucas palavras que havíamos trocado? E se sua gentileza fosse apenas uma fachada? E se ao chegar em sua alcateia, eu descobrisse uma realidade muito diferente daquela que ele havia pintado? Sentei-me na pequena cama, abraçando meus joelhos contra o peito. A lua já estava alta no céu, sua luz prateada entrando pela janela e pintando sombras no chão de madeira. Em poucas horas, amanheceria. Em poucas horas, minha vida mudaria para sempre. Um som na porta me sobressaltou novamente. Desta vez, era uma batida firme, decidida. Levantei-me com pernas trêmulas e abri. Mateus estava ali, imponente sob a luz da lua, sem sua comitiva, sem as vestimentas cerimoniais, apenas um homem, ainda que um homem que carregava poder como outros carregam roupas. Posso entrar? Ele perguntou, sua voz mais suave do que eu já havia ouvido. Assenti, dando passagem. Ele olhou ao redor da pequena cabana, seus olhos registrando os livros empilhados, as ervas penduradas, a mala meio feita sobre a cama. Você esteve chorando, ele constatou, voltando seus olhos para mim. Toquei meu rosto, surpresa ao descobrir que havia lágrimas que nem percebi ter derramado. É apenas muita coisa para processar. Mateus assentiu, compreensivo. Eu sei. É por isso que vim. Queria ter certeza de que você está realmente de acordo com tudo isso. A preocupação em sua voz parecia genuína, o que apenas confundiu ainda mais meus pensamentos já turbulentos. Por que eu? Perguntei novamente, incapaz de conter a dúvida que Sarah havia plantado. É realmente por causa da previsão da sua mãe ou há algo mais? Algum motivo político que não estou vendo? Ele me estudou por um longo momento, seu rosto uma máscara ilegível. Então, para minha surpresa, sentou-se na pequena cadeira de balanço que havia sido da minha avó. De repente, o poderoso Alfa parecia quase vulnerável. Minha mãe morreu há 6 anos. Ele começou, sua voz carregada de uma dor antiga. Desde então, tenho liderado sozinho, construído uma reputação baseada no medo, porque o medo mantém os inimigos afastados e os aliados em linha. Mas há um preço a se pagar por ser temido, Helena. Qual? Perguntei, sentando-me na beira da cama, a poucos passos dele. Solidão, ele respondeu simplesmente. O tipo de solidão que corrói a alma com o tempo. Tenho conselheiros, guerreiros, uma alcateia inteira que me segue. Mas ninguém que realmente me veja. Ninguém para quem eu possa simplesmente ser. Suas palavras reverberaram dentro de mim como se tocassem uma corda que sempre estivera ali, esperando para vibrar. Eu conhecia aquela solidão, a sensação de estar cercada de pessoas e ainda assim completamente sozinha. E você acha que eu poderia ser essa pessoa?
Um sorriso triste tocou seus lábios. Minha mãe achava, e quando a vi pela primeira vez, olhando para mim sem o medo cego que vejo nos olhos de todos os outros, algo dentro de mim reconheceu algo em você. Ficamos em silêncio por alguns instantes, o único som sendo o ranger suave da cadeira de balanço contra o assoalho de madeira. Sara veio me visitar, confessei finalmente. Ela disse coisas. Disse que você vai se cansar de mim. Uma sombra passou pelo rosto dele, um lampejo de raiva rapidamente controlada. Sara está magoada e com raiva. Ela sempre se viu como a escolha óbvia. E ela não era? Uma alfa forte, filha de um aliado? Mateus se levantou então, aproximando-se até ficar diante de mim. Lentamente, como se temesse me assustar, ele se ajoelhou, ficando com o rosto na altura do meu. Força eu já tenho, Helena. O que preciso é de alguém que me lembre que há mais na vida do que poder e controle. Alguém que cure não apenas corpos, mas também espíritos. Seu rosto estava tão próximo que pude ver detalhes que não havia notado antes. Pequenas cicatrizes quase imperceptíveis ao redor de seus olhos. Um leve tom de verde mesclado ao cinza de sua íris. A maneira como um músculo em sua mandíbula se contraía quando ele falava de coisas que o emocionavam. Tenho medo, admiti em um sussurro. Medo de deixar tudo para trás. Medo de descobrir que fiz a escolha errada. Suas mãos encontraram as minhas, grandes e calejadas contra minha pele macia de curandeira. O medo é natural quando enfrentamos o desconhecido. Mas prometo a você, Helena, enquanto estiver sob minha proteção, será tratada com respeito. Não como uma ômega, não como um símbolo, mas como minha companheira. Havia uma sinceridade crua em suas palavras, que fazia difícil não acreditar nele. E por trás da força e da autoridade que ele exalava, vislumbrei novamente aquela vulnerabilidade, aquela solidão que espelhava a minha própria. Então partirei com você ao amanhecer. Decidi, apertando levemente suas mãos. Ele sorriu, um sorriso que transformou completamente seu rosto, iluminando-o de uma maneira que fez meu coração acelerar. Então, em um movimento lento e deliberado, ele ergueu minhas mãos e beijou cada uma delas com uma reverência que nunca esperei receber. Até o amanhecer, então, ele disse, levantando-se. Descanse, Helena. A jornada será longa. Depois que ele saiu, fiquei sentada na beira da cama por um longo tempo, olhando para minhas mãos onde ainda podia sentir o calor de seus lábios. Algo havia mudado dentro de mim, como se uma semente há muito adormecida tivesse finalmente encontrado solo fértil para germinar. E embora o medo ainda estivesse presente, havia também algo novo crescendo ao seu lado. Esperança. O amanhecer chegou mais rápido do que eu desejava, tingindo o céu com tons de rosa e dourado. Eu havia dormido pouco, atormentada por sonhos confusos, onde me via correndo por florestas desconhecidas, às vezes perseguida, às vezes perseguindo algo que não conseguia alcançar. Meus poucos pertences estavam prontos, embalados em uma mala de couro que havia pertencido à minha avó. Dei uma última olhada na pequena cabana que havia sido meu refúgio por tantos anos, gravando cada detalhe em minha memória. As ervas penduradas nas vigas, os livros antigos nas prateleiras, o pequeno altar no canto, onde acendia velas para os espíritos da natureza. Saí para o ar fresco da manhã, sentindo o orvalho molhar a barra do meu vestido. A comitiva de Mateus já estava reunida na entrada da aldeia, cavalos selados e prontos para a jornada. Vi Lara esperando para se despedir, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Trouxe isso para você, ela disse, entregando-me um pequeno embrulho de tecido. Um pouco de cada erva do seu jardim, para que possa começar um novo onde quer que vá. O gesto simples quase quebrou minha compostura. Abracei-a forte, sentindo o nó na garganta que ameaçava se transformar em soluços. Obrigada por sua amizade, sussurrei. Foi um dos poucos confortos que tive aqui. Ela assentiu, incapaz de falar, e se afastou rapidamente. Percebi que, para ela, essa despedida também era difícil. Entre as mulheres da alcateia, Lara havia sido a única a me tratar como igual, a única a ver além do status de ômega. Continuei caminhando em direção à comitiva,
consciente dos olhares que me seguiam. Alguns curiosos, outros invejosos, muitos simplesmente perplexos com a reviravolta dos acontecimentos. Não havia sinal de Sara ou do Alfa Gabriel, o que não me surpreendeu. Provavelmente consideravam minha partida indigna de sua presença. Mateus estava montado em um impressionante garanhão negro, sua figura imponente destacando-se contra o céu da manhã. Ao me ver, ele desmontou com um movimento fluido e veio ao meu encontro. "Bom dia", ele disse, sua voz mais suave do que o habitual. "Dormiu bem?" "Não muito", admiti, vendo pouco sentido em mentir. Ele assentiu, compreensivo. "É natural. Grandes mudanças perturbam até o sono mais tranquilo." Um de seus homens aproximou-se, trazendo uma égua de pelagem castanha clara, menor que os outros cavalos, mas com um porte elegante. "Esta é Luna", Mateus apresentou. "Escolhi-a especialmente para você. Tem temperamento gentil, mas espírito forte." Toquei o focinho aveludado da égua, que bufou suavemente em resposta. "Ela é linda. Mas devo confessar que tenho pouca experiência com cavalos." Um sorriso breve iluminou o rosto dele. "Ela a guiará, e eu estarei ao seu lado durante toda a jornada." Com sua ajuda, montei na égua, sentindo-me estranhamente alta e vulnerável. Mateus ajustou os estribos para mim, suas mãos eficientes mas gentis, e então montou em seu próprio cavalo. "Está pronta?" ele perguntou, seu olhar encontrando o meu. Olhei uma última vez para a aldeia que havia sido meu lar por toda a vida, um lugar onde nunca realmente pertenci, onde minha natureza ômega havia sido uma marca constante de inferioridade. E ainda assim, o único lugar que conhecia. "Estou", respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na minha voz. Com um aceno de Mateus, a comitiva começou a se mover. Entramos na floresta que circundava a aldeia, os sons familiares de pássaros e riachos gradualmente substituídos pelo ritmo constante dos cascos dos cavalos contra o solo. Mateus manteve seu garanhão ao lado da minha égua, ocasionalmente verificando se eu estava confortável ou oferecendo uma cantil de água. À medida que nos afastávamos do território da Alcateia do Norte, percebi uma mudança sutil no comportamento dos lobos que nos acompanhavam. A formalidade rígida que haviam mantido enquanto visitantes foi dando lugar a uma camaradagem mais relaxada. Ouvi risadas, fragmentos de conversas, e notei que, embora ainda tratassem Mateus com imenso respeito, não havia o medo servil que eu esperava ver. "Sua alcateia parece diferente do que imaginei", comentei durante uma pausa para descansar os cavalos. Mateus, que estava verificando a sela do seu garanhão, ergueu uma sobrancelha. "Diferente como? Mas relaxada. Pelos rumores, esperava ver uma disciplina quase militar." Ele sorriu, mas havia uma sombra em seus olhos. "Somos rígidos quando precisamos ser. Em batalha, durante ameaças. Mas que tipo de vida seria se vivêssemos constantemente como soldados?" Fazia sentido, embora contradissesse tudo o que eu havia ouvido sobre a Alcateia do Leste. Mais uma vez, fui lembrada de como rumores podem distorcer a realidade. Cavalgamos por 3 dias, atravessando florestas densas e vales abertos. À noite, a comitiva montava acampamento com eficiência impressionante, e Mateus sempre garantia que eu tivesse uma tenda privada e confortável. Ele não tentou nenhuma aproximação íntima, respeitando meu espaço e meu tempo para a adaptação, o que só aumentou minha admiração por ele. Foi na noite do 3º dia, enquanto nos sentávamos em torno da fogueira após a refeição, que algo inesperado aconteceu. Uma das lobas da comitiva, uma beta chamada Marta, que eu descobri ser a chefe da guarda pessoal de Mateus, aproximou-se de mim com um pequeno pacote nas mãos. "Um presente de boas-vindas", ela disse, entregando-me o embrulho, da parte das mulheres da Alcateia. Surpresa, abri o pacote para encontrar um belo colar de prata com um pingente em forma de lua crescente entalhado com símbolos antigos. "É o símbolo da curandeira principal", Marta explicou. "Pertenceu à mãe de Mateus, e antes dela, a curandeira que a treinou. Agora é seu." Olhei para Mateus, que observava a cena com uma expressão quase vulnerável. "Você planejou isso?" Ele balançou a cabeça. "Foi ideia delas.
Minha mãe deixou instruções para que o colar fosse dado à próxima curandeira principal que fosse especial para a alcateia. Toquei o pingente, sentindo seu peso contra minha palma. Era mais do que uma joia. Era um símbolo de aceitação, de pertencimento. Algo que nunca tive em minha própria alcateia. Obrigada, disse a Marta, minha voz embargada pela emoção. É uma honra que não esperava. A loba sorriu, seus olhos âmbar brilhando à luz da fogueira. A honra é nossa. Faz muito tempo que não temos uma curandeira verdadeira na alcateia. Desde a partida da mãe do Alfa, temos nos virado com conhecimentos básicos. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir em minha tenda, percebi que a ansiedade que havia sido minha constante companheira desde o anúncio de Mateus estava lentamente dando lugar a algo diferente. Esperança. Talvez, apenas talvez, eu estivesse finalmente encontrando um lugar onde meus dons seriam valorizados, onde eu poderia ser mais do que apenas a ômega. No quarto dia de viagem, Mateus anunciou que chegaríamos ao território da Alcateia do Leste antes do anoitecer. Notei uma mudança em sua postura. Mais alerta, mais vigilante. Há algo que devo saber? Perguntei quando tivemos um momento a sós durante uma pausa. Ele hesitou, seu olhar varrendo a floresta ao nosso redor. Nosso território faz fronteira com áreas frequentadas por caçadores humanos. Precisamos estar atentos. A menção de caçadores fez meu sangue gelar. As memórias do ataque que matou meus pais ainda eram vívidas, mesmo após tantos anos. Eles atacam com frequência? Não tanto quanto antes, ele respondeu, sua voz endurecendo. Aprenderam que o preço por caçar em nossas terras é alto demais. Mas ainda existem alguns tolos ou desesperados o suficiente para tentar. Continuamos nossa jornada em um ritmo mais acelerado. À medida que o sol começava a descer no horizonte, percebi mudanças na paisagem. A floresta tornou-se mais densa. As árvores mais antigas e imponentes. O ar carregava um cheiro diferente. Mais selvagem, mais primitivo. Estamos em casa, Mateus anunciou, um inegável orgulho em sua voz. Seguimos por uma trilha bem delineada que serpenteava entre árvores centenárias, até chegar a uma clareira ampla. E lá, diante de nós, estava o que só poderia ser descrito como uma fortaleza natural. A aldeia da Alcateia do Leste era muito diferente da que eu conhecia. Em vez de cabanas espalhadas, as construções formavam um círculo defensivo ao redor de um centro comum. As casas eram robustas, feitas de madeira e pedra, com telhados inclinados que sugeriam invernos rigorosos. E no centro, erguia-se uma estrutura maior que as outras, claramente a casa do Alfa. Lobos começaram a sair das casas assim que nossa comitiva foi avistada. Diferentemente do que eu esperava, não havia formação militar ou cerimônia elaborada. Em vez disso, vi rostos sorridentes, crianças correndo para cumprimentar os guerreiros que retornavam, mulheres e homens acenando em boas-vindas. Não é bem o que você esperava, é? Mateus perguntou baixinho, percebendo minha surpresa. Não, admiti. Parece mais... um lar, ele completou. É o que tentamos construir. Um refúgio seguro onde podemos simplesmente viver, apesar das ameaças externas. Desmontamos no centro da aldeia e imediatamente fomos cercados por membros da alcateia, todos curiosos para conhecer a nova companheira do Alfa. Para minha surpresa, fui recebida com sorrisos genuínos e palavras de boas-vindas. Ninguém parecia chocado ou desapontado pelo fato de seu líder ter escolhido uma ômega. Uma mulher idosa, apoiada em uma bengala de madeira entalhada, abriu caminho entre a multidão. Seus cabelos brancos estavam trançados com fitas coloridas, e seus olhos, embora nublados pela idade, emanavam uma sabedoria antiga. Então você é a curandeira que Lídia previu, ela disse, sua voz surpreendentemente forte para alguém tão frágil em aparência. Deixe-me olhar para você, criança. Senti a mão de Mateus em minhas costas, um toque reconfortante. Helena, esta é Elda, nossa anciã mais respeitada e amiga próxima da minha mãe. A velha mulher me estudou com intensidade, seus olhos parecendo enxergar além da superfície. Finalmente,
Um sorriso enrugou ainda mais seu rosto marcado pelo tempo. Sim, ela é exatamente como Lídia descreveu. Cabelos como o sol de verão e olhos que veem além do visível. Ela pegou minha mão entre as suas, os dedos nodosos surpreendentemente fortes. Bem-vinda, filha. Você foi muito esperada. Algo naquelas palavras simples me tocou profundamente. Em toda a minha vida nunca havia sido esperada ou desejada em lugar algum. Senti lágrimas ameaçando formar-se e pisquei rapidamente para contê-las. Obrigada, consegui dizer. Espero honrar a confiança de vocês. Elda apertou minha mão uma última vez antes de se afastar. Você vai. Lídia nunca se enganava sobre essas coisas. Mateus então me conduziu através da multidão até a casa principal. Era espaçosa e acolhedora, com um grande salão central e vários cômodos adjacentes. Um fogo crepitava em uma lareira de pedra, afastando o frio que começava a descer com a noite. Estes serão nossos aposentos, ele explicou, mostrando-me um quarto amplo com uma cama grande coberta por peles, uma lareira própria e janelas que davam para a floresta. E aquele, apontou para uma porta lateral, será seu espaço de cura se desejar, ou podemos adaptar outro local na aldeia se preferir. Aproximei-me da porta indicada e a abri, encontrando um cômodo iluminado por grandes janelas, com prateleiras vazias esperando para serem preenchidas com ervas e poções, uma mesa de trabalho ampla, e até mesmo um pequeno jardim coberto visível através de outra porta. É perfeito, sussurrei, emocionada com o cuidado evidente na preparação do espaço. Foi o espaço de cura da minha mãe, ele disse, uma nota de nostalgia em sua voz. Permaneceu vazio desde sua partida. Achei que você gostaria de dar vida a ele novamente. Virei-me para encará-lo, de repente consciente de que estávamos sozinhos pela primeira vez desde que deixamos a Alcateia do Norte. Ele estava parado perto da porta, sua figura imponente contrastando com a expressão quase incerta em seu rosto. Por que eu? Perguntei mais uma vez, precisando ouvir a resposta agora que estávamos em seu território, agora que ele não tinha mais nada a provar ou conquistar. De todas as mulheres que poderia ter escolhido, por que uma ômega de outra Alcateia? Mateus se aproximou lentamente, como se temesse me assustar com movimentos bruscos. Quando estávamos a apenas um passo de distância, falou: porque desde a morte da minha mãe, vivi como se uma parte de mim tivesse morrido junto. Tornei-me o alfa que minha Alcateia precisava, forte, implacável, temido. Mas a cada dia, sentia algo dentro de mim se endurecendo, se fechando. E então, naquela noite na sala de cura, quando você me olhou sem o medo que vejo nos olhos de todos os outros, ele hesitou, como se buscasse as palavras certas. Foi como se algo adormecido despertasse, como se uma parte de mim que pensei ter perdido para sempre ainda estivesse lá, esperando. Sua sinceridade me desarmou completamente. Não havia cálculo político em suas palavras, nenhuma estratégia de poder. Apenas a verdade crua de um homem que, apesar de todo o seu poder, havia se sentido tão sozinho quanto eu. E se eu não for o que você espera? Perguntei, dando voz ao meu maior medo. E se eu falhar como companheira de um alfa? Um sorriso suave tocou seus lábios. Não escolhi você para ser a companheira de um alfa, Helena. Escolhi você para ser minha companheira. Só minha, o resto é secundário. Algo se quebrou dentro de mim naquele momento. Uma barreira que nem sabia estar erguendo. As lágrimas que havia contido durante toda a jornada finalmente transbordaram, escorrendo livremente por meu rosto. Mateus eliminou a distância entre nós, suas mãos gentilmente segurando meu rosto, polegares enxugando minhas lágrimas. Não chore, ele sussurrou. Por favor. Não são lágrimas de tristeza, consegui dizer entre soluços. É que nunca pensei que alguém me veria. Realmente me veria. Seus olhos, aqueles olhos cinzentos que outrora me pareceram tão intimidantes, agora brilhavam com uma emoção que fez meu coração acelerar. Lentamente, como se me desse tempo para recuar se quisesse, ele baixou seu rosto em direção ao meu. Quando seus lábios tocaram os meus, foi como se algo clicasse no lugar. Uma peça de quebra-cabeça finalmente encontrando seu encaixe perfeito.
O beijo foi gentil a princípio, quase reverente, mas logo se aprofundou, carregado de uma fome que espelhava a minha própria. Senti suas mãos deslizarem para minha cintura, puxando-me contra seu corpo, e meus próprios braços encontraram caminho ao redor de seu pescoço, dedos enredando-se em seus cabelos escuros. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando pesadamente, vi algo em seus olhos que nunca esperei encontrar no olhar de um alfa: vulnerabilidade. Como se naquele momento ele tivesse entregado a mim um poder que poucos jamais possuíram. O poder de ferir seu coração. Aceito sua escolha, Alfa Mateus. Sussurrei, repetindo as palavras da cerimônia, mas desta vez com um significado muito mais profundo, com tudo o que sou. 3 meses se passaram desde minha chegada à Alcateia do Leste. 3 meses de descobertas, adaptações e, para minha surpresa, aceitação genuína. A sala de cura que outrora pertencera à mãe de Mateus agora estava viva novamente, repleta de ervas, poções e o constante fluxo de membros da alcateia buscando cura ou conselhos. Elda se tornou minha mentora e amiga, compartilhando conhecimentos antigos que complementavam o que aprendi com minha avó. A anciã frequentemente comentava como eu havia trazido uma nova energia para a alcateia, especialmente para Mateus. Ele sorria agora, ela disse certa tarde enquanto me ajudava a separar ervas. Antes de você, ele raramente sorria. E era verdade. O Mateus que eu conhecia em nossa privacidade era muito diferente do alfa austero que liderava a alcateia. Comigo, ele baixava suas guardas, compartilhava seus medos e esperanças, ria abertamente. Nossa união havia se tornado muito mais do que um acordo político ou uma previsão cumprida. Era uma parceria verdadeira, baseada em respeito mútuo e um amor que crescia a cada dia. Mas nem tudo eram flores. Ocasionalmente, chegavam notícias perturbadoras sobre movimentos de caçadores humanos nas fronteiras do território. Mateus passava noites em reuniões com seus guerreiros, planejando patrulhas e estratégias defensivas, e foi durante uma dessas noites, enquanto ele estava fora em uma patrulha, que a primeira onda de náusea me atingiu. Estava preparando uma infusão para a dor quando o cheiro, normalmente reconfortante, fez meu estômago revirar. Corri para fora da sala de cura apenas a tempo de esvaziar o conteúdo do meu estômago atrás de um arbusto. Faz quanto tempo? A voz de Elda me sobressaltou. A anciã estava parada a poucos passos, observando-me com um sorriso conhecedor. O quê? A náusea. Os seios sensíveis, o cansaço que você tenta esconder. Pisquei, surpresa. Não havia percebido os outros sintomas conscientemente. Mas assim que ela os mencionou, percebi que estavam lá há pelo menos 2 semanas. Você acha que eu estou... O sorriso de Elda se alargou. Tenho certeza, criança. Você carrega o herdeiro do leste em seu ventre. A realização me atingiu como uma onda. Um bebê. Meu e de Mateus. A união de um alfa poderoso e uma ômega curandeira. O que isso significaria? Que tipo de criança nasceria dessa combinação em comum? Ele ficará feliz, Elda disse, como se lesse meus pensamentos. Mais do que feliz. É a conclusão da previsão de Lídia. Como assim? Lídia não previu apenas que você seria a companheira de Mateus. Ela previu que você traria um novo começo para nossa alcateia. Uma criança que uniria força e cura, poder e compaixão. Toquei meu ventre ainda plano, maravilhada com a vida que crescia dentro de mim. Um bebê. Nosso bebê. Mateus retornou na manhã seguinte, exausto da longa patrulha. Encontrei-o no quarto, removendo suas botas enlameadas. Como foi? Perguntei, ajudando-o a tirar sua jaqueta pesada. Encontramos rastros recentes, ele respondeu, a preocupação evidente em sua voz. Eles estão testando nossas defesas, buscando pontos fracos. Assenti, sentindo um arrepio de medo. Desde o ataque que matou meus pais, a mera menção de caçadores era suficiente para despertar memórias dolorosas. Precisamos reforçar as patrulhas. Ele continuou, passando a mão pelo cabelo em um gesto de frustração. Talvez trazer algumas das famílias que vivem mais isoladas para dentro da aldeia principal por enquanto. Mateus, chamei suavemente, interrompendo seu fluxo de preocupações. Tenho algo para te contar. Ele parou, notando finalmente minha expressão. O que foi? Você está bem?
Peguei sua mão e a coloquei sobre meu ventre. Estamos bem. Todos nós. Vi o momento exato em que ele compreendeu, seus olhos se arregalando em choque, antes de se suavizarem com uma emoção tão profunda que me tirou o fôlego. Um bebê? Ele sussurrou, como se temesse que falar mais alto pudesse quebrar o encanto do momento. Nosso bebê? Assenti, lágrimas de felicidade embaçando minha visão. Elda confirmou ontem. Estou grávida de aproximadamente 6 semanas. Mateus caiu de joelhos diante de mim, abraçando minha cintura e pressionando o rosto contra meu ventre. Quando ergueu o olhar novamente, vi algo que nunca havia visto antes, lágrimas brilhando em seus olhos. Você me deu tudo, ele disse, sua voz embargada pela emoção. Quando pensei que já tinha tudo o que um homem poderia desejar, respeito, poder, uma alcateia forte, você me mostrou o quanto estava enganado. Você me deu um lar, Helena, e agora, uma família. Ajoelhei-me para ficar no mesmo nível que ele, nossas testas se tocando, nossas mãos entrelaçadas sobre meu ventre onde nossa criança crescia. Não tenho medo, percebi em voz alta, surpresa com a verdade dessas palavras. Pela primeira vez na vida, não tenho medo do futuro. Mateus sorriu, aquele sorriso raro que iluminava todo o seu rosto e alcançava seus olhos. Nem eu, ele confessou. Com você ao meu lado, não tenho medo de nada. Naquela noite, enquanto nos deitávamos juntos sob o calor das peles, o braço protetor de Mateus ao redor da minha cintura, sua mão repousando sobre o lugar onde nosso filho crescia, refleti sobre a jornada que me trouxe até ali. De uma ômega desprezada, vivendo nas sombras de sua própria alcateia, a companheira amada de um alfa poderoso, respeitada por seus dons de cura, esperando um filho que uniria duas naturezas distintas em um ser único. Em que está pensando? Mateus murmurou sonolento contra meus cabelos. Em como a vida é imprevisível, respondi, aconchegando-me mais contra ele. Em como as palavras que outrora me aterrorizaram, você não pode fugir do meu filho, Ômega, acabaram sendo o início da minha libertação, não da minha prisão. Ele riu baixinho, o som reverberando através de seu peito contra minhas costas. Acho que nunca disse exatamente essas palavras. Não, concordei, sorrindo para a escuridão. Mas quando você me escolheu publicamente, foi o que todos pensaram, que você estava me capturando, me prendendo. Ninguém imaginava que na verdade você estava me libertando. Seus braços me apertaram gentilmente. Talvez tenhamos nos libertado mutuamente. Adormeci com essas palavras ecoando em minha mente, sentindo-me verdadeiramente em casa pela primeira vez na vida. Não mais uma ômega tolerada, mas uma mulher amada. Não mais uma curandeira menosprezada, mas uma companheira respeitada. E em meu ventre crescia a prova viva de que os rótulos que o mundo nos impõe, alfa, beta, ômega, são apenas sombras da verdade mais profunda. Que somos todos, no final, simplesmente humanos buscando conexão, aceitação e amor. Mesmo em um mundo onde lobos caminham entre homens, essa verdade permanece a mais selvagem e mais poderosa de todas.